Vemos um coelho selvagem correndo em direção ao nosso protagonista, mas rapidamente ele é eliminado, e uma pedra é dropada do monstro. Mais dois coelhos avançam em direção a ele, mas novamente são cortados ao meio com facilidade. Ele comenta que não ficou tão fora de forma quanto imaginava, e que talvez consiga se dar bem como espadachim. Um rastro de pedras mágicas é deixado para trás. Logo depois, aparecem 5 goblins, e ele acha que está na hora de testar magia de suporte. Ele usa uma magia que aumenta a força, e é explicado que a magia de suporte pode fortalecer pessoas ou seus equipamentos, além de poder ser lançada tanto nos membros do grupo quanto no próprio conjurador. Os goblins avançam para cima do protagonista, mas ele corta todos com apenas um golpe. Mais goblins vêm em sua direção, e a história se repete, com ele eliminando todos com um único ataque. O último goblin tenta fugir, mas também é eliminado. O protagonista explica que a fraqueza da magia de suporte é o tempo que ela dura, e nesse momento a dele chega ao fim. Logo depois, mais 5 goblins aparecem. Ele ativa a magia de suporte mais uma vez e continua a eliminá-los. É explicado que cada indivíduo possui um tempo diferente de duração da magia, e no caso dele, ela dura 3 minutos. Os encantadores que usam magia de suporte estão sempre em uma corrida contra o tempo. Voltando ao passado, vemos nosso protagonista sendo expulso do grupo do herói. Ele pergunta ao herói chamado Oliver se aquilo é uma piada, mas ele nega. Orhun diz que eles são amigos de infância. Oliver comenta que, por serem da mesma aldeia, deu diversas chances a ele, mas que dali pra frente ele não conseguiria acompanhar o ritmo do grupo. Anneli diz para expulsá-lo logo, e Derek comenta que ele é apenas um atraso. Oliver afirma que Orhun simplesmente não é forte o suficiente, e por isso está fora do grupo. Orhun explica que o grupo dele e de Oliver, formado há 8 anos, alcançou o Rank S em apenas alguns anos, e que foram os primeiros a chegar ao andar número 94 da masmorra Southern Great. Por esses motivos, as pessoas começaram a chamá-los de Grupo do Herói. Ele comenta que talvez não seja forte o suficiente, mas que isso também vale para todos eles. Oliver o interrompe e diz que eles não entendiam o quão importante era um encantador capaz de usar magia de suporte, mas que, ao ver outros grupos de Rank S em ataques conjuntos, perceberam o quão incríveis eles eram e que a magia de suporte de Orhun é muito fraca. Orhun rebate dizendo que sua magia de suporte é fraca porque ele é um espadachim, e por esse motivo criou sua própria magia original. Derek manda ele calar a boca dizendo que ele mudou de classe porque Oliver era melhor com a lâmina. Anneli completa afirmando que Orhun não é melhor que Oliver com espada, e também não é um bom feiticeiro. Orhun tenta se defender, dizendo que se converteu porque o grupo precisava de um encantador, e ele era o que tinha mais aptidão para isso. Além disso, inventou seu próprio estilo de magia, e graças a isso, conseguiram ir até andares mais profundos da masmorra. Oliver o interrompe novamente, dizendo que já encontraram um encantador substituto. A baixinha comenta que eles são o grupo do herói e precisam seguir em frente, e que não conseguiriam fazer isso com ele. Orhun diz que, se não há espaço para ele, vai fazer outra coisa e sai da sala. Anneli comenta que ele consegue usar espada e magia, mas no máximo no Rank A. Voltando aos dias atuais, vemos o protagonista dizendo que vai se tornar um aventureiro capaz de usar magia e espada ao mesmo tempo, e que nunca mais ninguém vai chamá-lo de inútil. Ele registra seu cartão de aventureiro no cristal de teletransporte, o que permite que comece do 7º andar da próxima vez. De repente, 4 aventureiros correm desesperados em direção ao cristal. Um deles comenta que aquilo não podia ter acontecido, enquanto o líder diz que não havia o que fazer, pois não conseguiriam lidar com tantos orcs. Outro comenta que foi errado deixar a garota para trás, mas o líder responde que, se tivessem ficado, todos teriam sido exterminados, e que tomou a decisão certa, já que a garota havia se juntado ao grupo naquele dia e ele precisava priorizar a vida de seus amigos mais antigos. Orhun pensa que não deveria se meter nisso, pois ela simplesmente teve azar em se juntar a eles, mas ele sabe o quanto dói ser abandonado. Então, ele se vira para o líder e pergunta se eles deixaram uma garota para morrer. Eles questionam quem ele é, e Orhun apenas diz que abandonaram a garota, e agora estão dando desculpas em vez de salvá-la. O aventureiro de cabelo loiro diz que, mesmo se tivesse ficado, não conseguiria fazer nada, e parte para cima de Orhun. Orhun o derruba no chão e diz que, já que ele é inútil para ficar deitado ali, quer saber onde a garota está, pois ele vai salvá-la. Então vemos a garota em um local sem saída, cercada por orcs, pedindo para que fiquem longe dela. Ela invoca uma magia de barreira, mas sabe que não conseguirá mantê-la com tantos orcs golpeando ao mesmo tempo. Ela chama por sua irmã, e nesse momento, a barreira se quebra. Porém, Orhun chega a tempo, lançando uma magia de vento. Ele corre em direção aos orcs, bloqueia um de seus ataques e lança magia de suporte em si mesmo. A garota fica chocada ao vê-lo usando magia de suporte, e logo após ele corta um orc ao meio. Ela não consegue decifrar se ele é um espadachim ou um encantador. Orhun lança outra magia de suporte em sua espada e continua cortando os orcs ao meio. Com uma técnica de espada, ele corta vários orcs ao mesmo tempo, deixando a garota chocada com o quão forte ele é.
Pouco tempo depois, todos os orcs são eliminados. Orhun pergunta se ela está bem. Ela cai no chão, aliviada por estar viva, e começa a chorar. Já do lado de fora, ela agradece a ele e se apresenta como Sofia Claudel. Orhun reconhece o sobrenome Claudel e percebe o manto que ela veste. Ele se apresenta como Orhun e Sofia comenta que é um nome maravilhoso, perguntando se ele gostaria de jantar com ela como forma de agradecimento. Orhun responde que não a salvou esperando algo em troca, mas ela insiste e ele acaba aceitando. Ao chegar ao local, ele percebe que o restaurante possui o mesmo brasão que viu em seu manto e entende claramente que ela pertence aos Night Sky Silver Rabbits, uma das maiores guildas do reino de Norritante. Dentro do restaurante, Sofia encontra sua irmã, que se irrita ao ver Orhun perto dela, dizendo que é cedo demais para ela ter um namorado. Ao perceber quem ele é, ela comenta que faz tempo desde a última vez que chamou seu nome, Selma Claudel. Sofia pergunta se eles se conhecem e Orhun responde que sim, pois Selma é a líder de uma Party Rank S dos Silver Rabbits e a encantadora mais forte do continente. Ele explica que foi ela quem tornou os encantadores famosos, criando a ideia de que cada membro da Party possui funções diferentes. Atacantes para derrubar os inimigos, defensores para proteger o grupo e apoiadores na retaguarda. Isso mudou completamente a forma como os aventureiros pensam sobre explorar masmorras. Ele comenta que, no grupo do herói, não era diferente, e por esse motivo, acabou se tornando um encantador. Orhun diz que o motivo de o chamarem de inútil foi por compará-lo a Selma dentro da masmorra. Ele afirma que, só de ver Sofia, imaginou que fossem do mesmo clã, mas não pensou que fossem irmãs. Selma então pergunta por que ele está indo atrás de sua irmã de 14 anos. Orhun responde que ela entendeu tudo errado, pois realmente iria jantar com Sofia, mas com intenções puras. Selma retruca, perguntando se ele quer dizer que a irmã dela não é boa o suficiente para ele. Sofia intervém, pedindo para Selma não ser rude com quem salvou sua vida. Selma pergunta se Sofia foi sozinha à masmorra, e ela confirma. Selma diz que elas iriam para a grande masmorra depois de amanhã, e Orhun percebe que Sofia estava explorando escondida do clã. Selma comenta que o importante é que ela está bem e que, a partir de agora, não deve sair sozinha. Sofia concorda. Selma agradece Orhun por salvar sua irmã e se desculpa por ter sido rude. Ela comenta que não o via desde o ataque, e Sofia pergunta se eles se conhecem. Orhun diz que se encontraram durante o ataque do mês passado. Selma explica que ambos são feiticeiros, e por isso estiveram juntos e que ele ajudou bastante. Sofia comenta que parece que eles se conhecem há muito tempo. Selma pergunta se Sofia não conhece Orhun, e ela questiona se ele é famoso. Selma responde que ele fazia parte do grupo do herói, deixando Sofia desesperada. Orhun diz para ela não ficar nervosa, até porque ele não faz mais parte do grupo. Selma se pergunta por que deixaram alguém tão excepcional sair, e Orhun responde que chegaram a um acordo e que foi melhor para os dois lados. Selma pergunta se ele está livre no momento, e Orhun confirma, mas antes que ela pergunte qualquer coisa, ele diz que não quer se juntar a nenhum grupo agora. Selma explica que ele entendeu errado, e diz que tem o trabalho perfeito para ele: acompanhá-los na expedição de ensino no dia seguinte. Orhun pergunta o que é isso, e Selma explica que serve para treinar novos recrutas. Ele se pergunta por que ela quer que ele vá junto, e Selma explica que um grupo Rank A vai liderar a expedição, que durará 3 dias, indo até o andar número 50. Orhun comenta que novatos levariam 6 meses para fazer esse percurso, e que é uma programação insana. Selma admite que realmente é loucura, mas eles seguirão o caminho mais curto, pois os patrocinadores estão insistindo. Orhun comenta que parece que os Silver Rabbits estão em uma situação difícil, mas que o plano é tão arriscado que ela deveria ter recusado os patrocinadores. Ele percebe que, dessa forma, os novos recrutas, que não teriam chance contra um chefe de andar sozinhos, poderiam explorar andares mais profundos, fortalecendo o clã como um todo. Selma fica chocada ao perceber que ele entendeu tudo apenas com poucas informações, e nota que ele é mais inteligente do que imaginava. É explicado que, nas masmorras, é necessário derrotar chefes de andar que aparecem a cada 10 andares para avançar. Normalmente, novatos se ferem ou morrem nessas batalhas, mas se um aventureiro veterano derrota o chefe, os novatos podem registrar seus cristais e avançar para o próximo andar. Por esse motivo, Selma quer que Orhun vá junto. Orhun comenta que parece uma missão importante para os Silver Rabbits e se pergunta se tudo bem um estranho acompanhá-los. Selma então segura a mão dele e diz que o respeita. Orhun fica chocado com a revelação, pois ela é a encantadora mais forte do reino, enquanto ele acabou de ser expulso do grupo do herói por ser considerado fraco. Ele diz que fica feliz com o convite, mas que já tem outros planos. Sofia então comenta que também vai participar da expedição e que gostaria muito que ele fosse com ela. Orhun pede um tempo para pensar e deixa claro que agora ele não é um encantador, mas sim um espadachim. Selma fica surpresa. Orhun diz que ela o respeita como encantador, mas se for na expedição, será como espadachim. Selma, ainda surpresa, concorda, pensando que, se algo der errado, ele poderá voltar ao papel de encantador.
Ela diz que se aceitar, deve aparecer no QG dos Silver Rabbits na manhã seguinte. Mais tarde, Orhun vai até um estabelecimento e toma um chá com o dono. O homem comenta que a loja vai bem e agradece a Orhun por tê-la divulgado depois de se tornar um grande aventureiro. Orhun pede desculpas ao velho e diz que não faz mais parte do grupo do herói. O dono responde que isso não importa, pois é grato a Orhun e sempre será. Ele fica emocionado ao ouvir isso. O velho diz que sabe o quanto Orhun trabalhou duro para chegar onde está e que tem certeza de que o futuro dele será brilhante, afirmando que sempre estará ao lado dele. No dia seguinte, Orhun vai até a base dos Coelhos de Prata e um homem se apresenta a ele como Vince Briars, o líder dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, comentando que ouviu muito sobre ele. Orhun se apresenta e diz que é uma honra conhecer um líder de clã tão famoso. Vince diz que escutou que ele saiu do grupo do herói. Orhun pede mais detalhes sobre a expedição de ensino. Selma então começa a falar, comentando que eles vão sair do primeiro andar e vão até o 51º do Grande Labirinto do Sul, e que isso vai levar 3 dias. Eles irão fazer uma pausa no andar 21 no primeiro dia, no 36 no segundo dia e no terceiro dia finalizar a expedição. Vemos um flashback de Vince recebendo a informação de que Orhun saiu do grupo dos heróis e dizendo que isso é uma grande perda para o grupo do herói e que sem ele, certamente não serão mais tão fortes. Selma concorda com ele, pois a magia de suporte de Orhun elevava o grupo a outro patamar. Ela explica que a magia de Orhun é menos potente do que a média, porém, a velocidade com que ele faz os encantamentos é 4 vezes maior que a dela, sem contar que ele usa diversas magias originais, e sua análise para prever a situação e fornecer suporte mágico na hora certa é insana. Sem ele, o grupo ficará bem mais fraco, e agora os Coelhos de Prata devem voltar ao topo. Vince não entende por que o grupo do herói se livrou dele, e Selma comenta que encantadores normalmente não recebem os créditos que merecem. Voltando à conversa, Orhun confirma se serão 10 grupos de novatos e 5 acompanhantes, incluindo Selma e ele, e que os novatos irão se revezar para cuidar dos monstros, enquanto se algo sair do controle, os acompanhantes devem intervir. Selma confirma e pergunta se ele tem mais alguma dúvida. Orhun diz que só mais uma, e pergunta por que apenas 5 acompanhantes irão nessa missão, pois, se o cronograma absurdo é realmente necessário, faria mais sentido minimizar o risco levando vários grupos de rank A para apoiar os novatos. Selma, um pouco incomodada, diz que o objetivo deles realmente é levar os novatos até o andar 51, mas que passar por um pouco de dificuldade vai ajudar no amadurecimento deles. Orhun percebe que ela está mentindo e que deve haver outro motivo, mas provavelmente não contaram para alguém de fora como ele. Mesmo assim, ele aceita a missão. Vince diz que o pagamento dele será de 2 moedas de ouro na hora e mais 10 se a missão for um sucesso, o que o espanta, pois parece um pagamento exagerado, já que é suficiente para cobrir as despesas de um ano. Selma comenta que Orhun vale esse preço e que será ótimo trabalhar com ele. No dia seguinte, Orhun chega à entrada da masmorra e vê alguns novatos do lado de fora. Logo em seguida, Selma e Sofia chegam à entrada da masmorra, e Orhun percebe que a roupa dela é diferente do dia em que se conheceram. Ele pergunta se é o uniforme de novatos e diz que ficou muito bem nela. Sofia agradece, corando, e Selma entra em desespero, dizendo que ele sabe como elogiar uma dama, e pergunta se ele tem uma namorada ou se é um mulherengo. Orhun rapidamente nega, dizendo que no grupo do herói havia mulheres e por esse motivo aprendeu a conversar com elas. Selma se lembra de que o grupo do herói morava todo em uma mansão, e Sofia pergunta onde ele está morando no momento. Orhun diz que está em uma hospedaria enquanto procura um lugar definitivo. Mais uma vez, Selma entra em pânico, perguntando por que Sofia quer saber isso e se ela tem planos de visitá-lo, o que ela recusa na hora, dizendo que apenas está curiosa. Voltando ao assunto principal, Selma pergunta por que Orhun está tão longe dos novatos, e ele diz que, por ser de fora, ficou com medo de deixá-los mais ansiosos. Selma diz que quer a ajuda de Orhun para fazê-los relaxar e vai em direção aos novatos, dizendo para Sofia se juntar ao seu grupo. Ela cumprimenta os outros 3 acompanhantes e apresenta Orhun a eles, garantindo que ele é forte. Orhun se apresenta como atacante de linha de frente. Anthem se apresenta como defensor, Bernard também como defensor e Cat como curandeira. Orhun percebe que é um grupo bem equilibrado, mas que se ele não tivesse aparecido, alguém teria que trabalhar dobrado para cumprir o papel de atacante. Ele também sente que algo está estranho nesse plano. Em outro flashback, vemos Vince dizendo que sabe como Selma se sente por ter perdido seu trunfo, mas que não pode colocar Orhun na primeira divisão, pois ele é um encantador como ela, e o grupo não ficaria equilibrado. Selma se lembra de que eles não dão um passo à frente há 1 ano, e que não podem se recuperar do que perderam. Por isso, chamou Orhun, e do nada, ele se ofereceu para ir como espadachim. Se ele conseguir funcionar como linha de frente, talvez eles voltem a ser o que eram antes. Saindo de seus pensamentos, Selma diz que conta com os 3 nos próximos dias e vai cumprimentar os novatos, anunciando que a grande expedição irá começar com destino ao andar 51.
Ela pergunta se eles estão com medo de ir tão fundo logo de cara, mas pede que não se preocupem, pois trouxe um ajudante poderoso. Caso algo aconteça, ele dará conta. Ela então apresenta Orhun a todos, dizendo que ele já chegou ao andar 94, onde nem mesmo os coelhos de prata alcançaram, que ele foi membro do grupo do herói e conhece o labirinto melhor do que qualquer um. Todos os novatos ficam fascinados ao descobrir que ele é um herói, e o moral do grupo sobe consideravelmente. Selma então pede aos acompanhantes para fazerem a checagem final, e Orhun se desespera, pois ela o colocou em um patamar muito alto. Porém, Selma diz que ele realmente chegou até o andar 94, e que só fez isso para que os novatos pudessem relaxar um pouco, pois entrar no labirinto não é uma boa escolha quando se está nervoso. Orhun é obrigado a concordar com ela, e espera não ter nenhuma dor de cabeça. Ela pede para ele acompanhar o time 10, pois eles são os novatos mais promissores, e se conseguirem trabalhar como um grupo, chegarão até os andares intermediários. Orhun pensa que ela não deveria confiar os melhores novatos a alguém de fora. Já em frente ao time 10, ele se apresenta e diz que irá acompanhá-los por 3 dias. Ele pergunta se há alguém do grupo atrasado, e o loiro confirma que todos estão presentes. Orhun acha estranho um grupo ter apenas 3 pessoas, pois quanto menos membros, mais perigoso pode ser, ainda mais sendo novatos. O loiro explica que o grupo só tem 3 pessoas porque ninguém consegue acompanhar o ritmo deles. Orhun se preocupa com a atitude dele e pede para que todos se apresentem. O loiro se apresenta como o líder do time 10, Logan, um encantador que um dia irá superar Selma. Logo depois, Caroline se apresenta como defensora. Orhun pergunta se ela vai colocar os equipamentos quando estiverem dentro da masmorra, pois ela não está equipada. Caroline responde que é uma defensora que não usa escudo nem armadura. Orhun pergunta se ela é do tipo que se esquiva em vez de bloquear, e Caroline confirma, dizendo que não quer que os monstros encostem nela, mas sim matar o máximo possível. Por isso escolheu ser defensora, para ficar o mais perto dos monstros possível. É explicado que uma defensora que se esquiva, em vez de bloquear, usa a velocidade para evitar ataques. Orhun comenta que é difícil ser uma defensora evasiva sem experiência em combate, e pergunta se alguém do clã se opôs a isso. Logan confirma, mas diz que ela ignorou todos. Caroline rebate dizendo que Logan também não obedece aos professores. Os dois começam a brigar, sendo interrompidos por Sofia, e Orhun percebe que foi colocado em um grupo problemático. Ele pede para a próxima se apresentar, e Sofia diz que é uma atacante de retaguarda. Mesmo ela falando apenas coisas normais, Orhun se sente tranquilo. Dentro da masmorra, a expedição começa. Orhun percebe que, apesar da bagunça do lado de fora, assim que entram na masmorra, todos ficam quietos. Caroline pergunta por que um membro do grupo do herói está na expedição, e questiona se ele não vê o clã deles como rival. Orhun responde que não faz mais parte do grupo do herói, deixando Caroline surpresa, já que é um grupo admirado por todos. Orhun diz que isso não é da conta dela. Caroline pergunta se ele conhece Sofia. Orhun confirma e pergunta o motivo da pergunta. Caroline diz que não é nada em especial, apenas que Sofia comentou que alguém incrível viria com eles, e se pergunta se esse alguém é Orhun. Sofia confirma dizendo que Orhun salvou sua vida. Caroline pede para Sofia relaxar, já que elas têm um herói com elas. Orhun se pergunta se ela está dizendo isso apenas para acalmar Sofia. 2 lobos tentam atacar Orhun por trás, mas caem em armadilhas mágicas. Orhun percebe que as armadilhas estão funcionando muito bem e que, como eles não têm tanto tempo, esse método é ideal para evitar lutas desnecessárias com inimigos que surgem pelas costas. Em um piscar de olhos, eles chegam ao 20º andar. Orhun comenta que observou atentamente o jeito que eles lutam e que, se continuarem assim, não terão problemas para concluir a expedição. Ele pensava que Logan era apenas um novato arrogante, mas percebe que ele é muito habilidoso como encantador e que, se conseguir aguentar batalhas mais longas, poderá entrar facilmente em um grupo de rank A. O único problema é que Logan não sabe dar ordens, algo crucial para um encantador, mas Orhun acredita que, com o tempo, ele se acostumará. Quanto a Caroline, ela é extremamente veloz, então ser uma defensora evasiva não é um problema. Porém, existem 2 pontos preocupantes. O primeiro é que ela ataca os monstros imediatamente ao vê-los, e o segundo é que ela usa apenas 2 adagas como arma, o que pode reduzir o poder ofensivo do grupo. Por fim, a Sofia. Ela não é tão impressionante quanto os outros 2, mas já é mais forte que um novato comum. No entanto, ela é um pouco passiva, embora Orhun acredite que isso mude quando ela ganhar mais confiança no grupo. Ele se sente ansioso para acompanhar seu desenvolvimento. Orhun e os outros supervisores derrotam o chefe do andar 20. Selma pede para que todos os novatos registrem seus cartões no cristal e, em seguida, descansem, pois atingiram o objetivo do dia. Em outro lugar, Selma pergunta a Orhun o que ele achou de ser um acompanhante. Ele responde que o time 10 tem muito potencial, mas que o trabalho em equipe deles é fraco, e que ficou especialmente preocupado com Caroline. Selma, meio sem graça, diz que ela já melhorou bastante em relação ao que costumava ser, o que acaba preocupando ainda mais Orhun. Eles se despedem.
No dia seguinte, Orhun pega o jornal e fica surpreso ao ver que o grupo do herói anunciou um novo integrante, com a notícia estampada na primeira página. Agora, todos saberão que ele foi expulso do grupo. Ele pensa que se algum novato da expedição ler o jornal, isso pode afetar a opinião deles, mas ficar remoendo isso não adianta, então ele segue para o ponto de encontro. No caminho, uma garota corre atrás dele, e Orhun percebe que é Luna. Ele se lembra de que, mesmo quando todos começaram a tratá-lo mal no grupo do herói, Luna continuava tratando-o da mesma forma. Quando ele foi expulso, ela estava fora, cumprindo tarefas para sua família. Luna se aproxima e pede para que ele volte ao grupo, dizendo que precisam da força dele. Orhun pergunta se isso é realmente o desejo de todos, pois depois do artigo que viu no jornal, não imagina que seja. Luna responde que não viu o artigo e que aquela é a opinião dela, e que irá convencer os outros. Orhun percebe que ela está falando sério, mas sente que é tarde demais. Ele recusa o pedido, dizendo que não pode voltar por causa do artigo e que não tem nenhuma vontade de retornar ao grupo. Luna se desculpa por não ter lido o jornal, segura a mão dele e relembra a promessa que fizeram de terminar o grande labirinto juntos. Orhun diz que a promessa foi feita por ele, Luna e Oliver, mas que foi Oliver quem o expulsou do grupo. Por isso, essa promessa nunca será cumprida. Em seguida, ele vai embora. Enquanto se afasta, Orhun pensa que também queria que os três tivessem cumprido a promessa juntos, mas entende que não há mais volta. Tudo acabou naquele dia. Assim, enquanto Orhun caminhava, ele já havia previsto que a questão do artigo iria acontecer, mas admite que isso o pegou em um momento muito ruim. Agora, como instrutor dos novatos, ele se pergunta se eles ainda continuarão confiando nele depois de ler aquela notícia. É assim que ouvimos os novatos comentando sobre o assunto. Logan apenas pensa no que Orhun lhes disse ontem, que ele havia saído do grupo por vontade própria. Porém, se na verdade o expulsaram, isso é algo completamente diferente. Nesse momento, Orhun chega cumprimentando todos. Todos o cumprimentam normalmente, menos Logan. Orhun comenta que hoje os novatos estão um pouco diferentes e supõe que seja normal estarem confusos. Afinal, Selma o elogiou demais e agora, eles leram o jornal. Nesse instante, Selma e os outros chegam. Ela se desculpa com ele por não estar a par do que havia acontecido. Orhun diz que ela não precisa se desculpar e que não pode ficar abalada quando ainda precisam ir explorar. Mesmo assim, Selma se sente mal por ter usado Orhun como exemplo para inspirar os novatos, reconhecendo que deveria ter sido mais prudente. De todo modo, para Orhun isso está bem. Ele também se desculpa por tê-la colocado nessa situação desconfortável. Ele diz que a apoiará na exploração e pede que mantenha a compostura, o mesmo valendo para o resto. Nesse momento, alguém pergunta se é verdade que chegaram ao andar 94. Orhun confirma e então comentam que mesmo assim continuam impressionados. Além disso, o desempenho dele ontem foi impecável e esperam que hoje continue do mesmo jeito. Depois disso, Orhun vai falar com seus prodígios. Caroline o cumprimenta com muita naturalidade e Logan, ao menos, tenta fazer o mesmo. Orhun pergunta se eles sabem sobre o jornal. Para Sofia, aquele artigo é falso, e Caroline não dá tanta importância. No entanto, Logan pergunta se é verdade. Orhun responde que quase tudo é verdade, que não é o herói que eles esperavam, e se culpa por ter mantido isso em silêncio. Logan ainda tem dúvidas sobre ele, mas Sofia sabe que Orhun é muito forte. Ela e todos viram como ele derrotou dezenas de orcs em um instante. Para ela, Orhun não lhe falta força. Orhun agradece, e usando as palavras dela, menciona que tem nível suficiente para levá-los até o andar 51. E embora já não seja um dos heróis, ele jura, como Orjondura, um simples explorador, que irá protegê-los custe o que custar. Por isso, ele quer que confiem nele como ontem. As garotas o apoiam, mas Logan se sente um pouco idiota por ter ficado tão animado no dia anterior. Agora, já estando no andar 21, eles precisam chegar até o andar 35. A diferença é que desta vez, os líderes não darão nenhuma instrução até chegarem ao andar 31, o primeiro dos andares intermediários. Caroline defendendo e Sofia queimando os inimigos. Orhun os elogia e também fica feliz por elas ainda confiarem nele, mas Logan continua distante. Assim, pouco a pouco, eles chegam ao andar 31. A partir daqui, Orhun fica alerta para começar a dar instruções. Nesse momento, ele as detém avisando que detectou monstros à frente. Então vemos vários goblins surgindo. Orhun ordena que Caroline os distraia, e ela avança para lutar corpo a corpo. Enquanto isso, Sofia cuida dos orcs que vêm por trás. Orhun manda Logan usar sua magia de suporte. Porém, antes mesmo de terminar a ordem, Logan se adianta e concede um aumento de agilidade. Embora Orhun perceba que ele está fazendo bem, para Logan tudo aquilo são instruções básicas, e ele o subestima por causa do nível. Caroline recebe o aumento de Logan e consegue cortar um goblin, mas, por outro lado, Sofia fica paralisada. Logan se pergunta o que ela está fazendo, lembrando que há pouco tempo foi atacada por orcs e imaginando que ainda tenha traumas.
Mas, acima de tudo, ele se pergunta por que Orhun não parece que vai ajudá-la. Vendo o orc se aproximar, Logan decide ir até lá. Mas, nesse momento, Orhun usa sua magia de suporte para reduzir a velocidade do orc. Feito isso, ele se aproxima de Sofia para tranquilizá-la. Garante que tudo ficará bem, pois ela tem seus companheiros ao seu lado e também a ele. Isso faz com que a pequena ruiva se sinta mais segura. Concentrando-se, ela consegue conjurar uma lança de fogo, com a qual incinera o orc. Assim, todos ficam impressionados com aquela magia. Orhun destaca o fato de que a ruiva pode usar magia de nível avançado. Caroline a parabeniza. Do mesmo modo, o protagonista também. Logan, por sua vez, continua pensando no que acabou de acontecer. Confuso, ele se pergunta quem diabos é Orhun, e também se questiona se realmente o haviam expulsado do grupo dos heróis por falta de habilidade. Depois de um bom tempo, vemos o grupo chegar ao andar 35. Ali, eles se deparam com uma tarântula da morte. Logan duvida que consiga derrotá-la com seu poder atual. No entanto, Orhun começa a dar instruções. Ordena que Logan aumente a agilidade e a resistência de Caroline, além de fortalecer a magia de Sofia. Logan fica surpreso ao ver que ele continua dando ordens como se nada tivesse acontecido. Mas quando estava prestes a aplicar sua magia de suporte em Caroline, ela sai correndo. Logan tenta ir atrás dela, mas Orhun o detém. Ele lembra a Logan que, se for para a linha de frente, ficará exposto. Dirigindo-se a Caroline, indica que ela salte por cima do monstro e o ataque pelas costas. A garota de cabelo laranja obedece, crava suas adagas e, correndo por cima delas, rasga todo o corpo da criatura, finalizando o ataque com muito estilo ao aterrissar. Feito isso, Orhun ordena que ela continue chamando a atenção do monstro daquele ponto. Ele a adverte para ter cuidado, pois se trata de uma aranha venenosa. Logan mais uma vez a fortalece. Assim, vemos Caroline esquivando e repelindo os ataques. Agora, Orhun pede a Logan que cuide da mobilidade de Caroline. Em seguida, ordena a Sofia que imobilize o monstro. A ruiva conjura magia de vento cortante e lança lâminas de ar que decepam as patas da tarântula. Caroline já começa a comemorar, mas Orhun ordena que Logan aumente imediatamente a força dela, assim como sua técnica. Logan pergunta o motivo, mas Orhun diz que já é tarde demais, então que faça isso imediatamente. Justo nesse momento, o monstro prende Caroline com sua teia. Orhun grita para que ela corte a teia com as adagas, mas a garota de cabelo laranja não consegue. Então, Orhun manda Logan usar outro fortalecedor em Sofia, enquanto a ruiva prepara uma magia ofensiva, uma flecha de rocha. Vendo que o rapaz, por enquanto, só consegue manter 3 feitiços ao mesmo tempo, Orhun decide ajudar discretamente, fortalecendo o fio das adagas de Caroline. Dessa forma, ela consegue se libertar e, junto com a magia de Sofia, finalmente derrotam a tarântula. As garotas comemoram. Orhun os parabeniza, mas Logan não consegue deixar de pensar na verdadeira força que nosso protagonista esconde. À tarde, Selma aparece fazendo o discurso antes do último dia de exploração. Ela ordena que todos os jovens descansem bem e retornem em perfeitas condições. Por outro lado, Orhun voltava para casa. Os demais líderes dos grupos pedem um momento a ele, mencionando que irão comer juntos e gostariam que o acompanhasse. Orhun se surpreende com isso, pois apesar de todos saberem da notícia, ainda assim o convidam. Mesmo assim, ele aceita e acaba sendo levado junto enquanto conversam pelo caminho. Enquanto isso, nas carruagens dos novatos com maior potencial, Logan pergunta a Sofia se é verdade que Orhun a salvou alguns dias atrás. Ela confirma. Logan então pergunta se ele estava sozinho e Sofia responde novamente que sim. Assim, Logan pede que ela conte mais detalhes sobre tudo o que ele fez naquele momento, perguntando sobre os feitiços usados e seu estilo de luta. Sofia comenta que ele utilizou um feitiço incrível, algo como uma onda de choque de vento. Além disso, usou magia de apoio para reforçar sua espada, ou pelo menos é assim que ela se lembra. Logan reconhece isso como aumento de fio, um feitiço de suporte aplicado a armas em vez de pessoas, o mesmo que ele usou nas adagas de Caroline para ajudá-la a se libertar da teia. Nesse momento, Caroline admite estar surpresa, pois sentiu claramente que suas adagas, de repente, passaram a cortar muito melhor. Logan volta a perguntar a Sofia se Orhun empunhava uma espada quando a salvou. Ela confirma, acrescentando que ele fatiava os orcs um após o outro. Logan fica impressionado com o fato de Orhun conseguir lutar com espada e usar magia de apoio ao mesmo tempo. Sofia comenta que não conhece todos os detalhes, mas Orhun disse que, após deixar os heróis, mudou seu papel de atacante para a vanguarda. Isso confunde Logan, já que hoje ele fez um trabalho perfeito como encantador, lembrando-se de como usou sua magia de suporte e deu ordens claras para Sofia, Caroline e para ele mesmo. Logan reconhece que naquela manhã o julgou mal. Ele havia ficado decepcionado ao saber que Orhun não saiu voluntariamente do grupo dos heróis, mas foi expulso. Isso o fez se sentir traído, e por isso estava furioso. No entanto, durante a luta contra os orcs, Orhun reduziu secretamente a agilidade de um deles.
Esse é um feitiço de enfraquecimento, um debuff que reduz o poder do oponente. Logan lembra de ter ouvido que nem mesmo a grande Selma costuma usar esse tipo de feitiço, pois são difíceis de aplicar, mas Orhun parecia dominá-lo com total naturalidade. Já na batalha contra a Tarântula da Morte no andar 35, foi quando ele finalmente entendeu a importância das formações. Se o defensor consegue atrair o inimigo, o atacante e o suporte podem preparar calmamente o próximo movimento. Essa é a forma ideal de pensar. Mas o que mais o surpreendeu foi que Orhun calculava exatamente quando a magia de apoio de seus companheiros iria se esgotar. Ele até previu o último ataque da Tarântula da Morte. Orhun antecipava o que poderia acontecer na batalha. Assim, Logan compreende que existe uma enorme diferença entre ele e Orhun. Ainda assim, isso não responde à pergunta que ele carrega. Por que Orhun mudou seu papel de atacante de vanguarda? Enquanto isso, Orhun está com seus companheiros, apreciando a comida deliciosa que lhes trouxeram. Eles dizem a Orhun que hoje a refeição é por conta deles e que ele pode pedir o que quiser. Nesse momento, Berna pergunta se ele já participou de muitas festas quando estava no grupo dos heróis. Orhun responde que não, pois também fazia trabalho administrativo e quase não tinha tempo para se divertir com eles. Os rapazes lamentam que ele tenha passado por isso e até consideram cruel o fato de terem feito aquele artigo sobre ele, sugerindo que o melhor é simplesmente esquecer isso. Então, mudando de assunto, perguntam se ele não era encantador no grupo dos heróis, já que quando o conheceram, ele disse que era atacante de vanguarda. Orhun esclarece que, no momento, é espadachim, pois mudou de papel quando deixou o grupo. Curiosos, perguntam o motivo. Orhun então revela que, no início, ele era espadachim no grupo dos heróis, pois ser espadachim sempre foi seu maior sonho. Um deles pergunta se isso foi influência de seus pais ou se algum deles também era espadachim. Orhun responde que foi por causa de seu avô. Há muito tempo, um monstro apareceu em sua vila, e seu avô, um antigo explorador, o derrotou com uma única espada. Aquilo o fascinou profundamente e o fez decidir que se tornaria espadachim. Sabendo disso, perguntam por que ele se tornou encantador se desejava tanto ser espadachim. Orhun revela que tudo começou quando chegaram aos andares inferiores. O ritmo de conquista despencou e, embora fosse normal, já que os monstros eram muito mais fortes, na época eles não entendiam isso. Para avançar mais rápido, passaram a observar os encantadores que estavam ganhando fama, e como Orhun era habilidoso em tudo, a escolha acabou recaindo sobre ele. Os rapazes compreendem que isso foi pelo bem da equipe, afinal, assim conseguiram chegar ao andar 94. Orhun, porém, responde que não foi nada disso. O que realmente deveriam ter feito era se tornar mais fortes, em vez de se apressarem para avançar. Eles perguntam o que ele quer dizer com isso. Orhun evita responder e muda de assunto, mas em seus pensamentos comenta que, por causa disso, as chances de irem além do andar 94 são praticamente nulas. Em seguida, voltamos para as garotas. Enquanto se banhava, Sofia comenta que falta apenas um dia para terminar a exploração. Caroline recomenda que ela se despeça direito de Orhun, mas isso a deixa um pouco desanimada. Ela diz que gostaria que ele ficasse com eles. Diante disso, Caroline sugere que ela simplesmente peça, garantindo que ele aceitará, com certeza, se for ela quem pedir. Sofia hesita por um momento, mas no final toma sua decisão. Na manhã seguinte, vemos todos os aventureiros reunidos na entrada da masmorra. Nesse momento, o famoso grupo dos heróis aparece, seguindo em direção ao interior da mesma masmorra. Na manhã seguinte, Orhun segue em direção à caverna, pensando que aquele seria o último dia em que lideraria o jovem grupo. Não muito longe da entrada, ele avista Sofia e os outros esperando por ele. Todos o cumprimentam calorosamente, e ele já consegue sentir que o grupo parece ter mais confiança nele hoje do que no dia anterior. Até Logan parece muito mais receptivo e confiante em relação a ele. Carol então se manifesta, dizendo que, já que aquele é o último dia, Sofia queria dizer algo a Orhun, e começa a cutucar a garota com o cotovelo, empurrando-a para falar o que sente. No entanto, Sofia parece intimidada e tímida demais para expressar seus verdadeiros sentimentos. Acontece que, enquanto tomava banho na noite anterior, Sofia acabou contando a Carol que queria que Orhun permanecesse no clã do Coelho Noturno e os ajudasse a chegar ao topo. Antes que ela conseguisse reunir coragem para abrir seu coração a Orhun, porém, ele acaba sendo chamado por Selma e diz a Sofia que conversará com ela mais tarde, antes de ir embora. Enquanto caminha em direção ao restante dos guias, ele acaba ouvindo, por acaso, alguns novatos comentando que o grupo do herói também iria às masmorras naquele dia. Eles fariam uma incursão de teste com a nova formação para garantir que todos estivessem trabalhando em sintonia. Orhun se pergunta em qual andar eles iriam tentar entrar e logo descobre que não seria o andar mais profundo, 94, mas que começariam apenas 92, para garantir que o novo grupo estivesse funcionando como deveria.
Orhun fica chocado ao ouvir isso, pois não acha que o grupo do herói devesse começar pelo 92º andar, especialmente com um novo integrante no lugar dele. Na opinião dele, o correto seria passar primeiro por andares mais baixos para testar o trabalho em equipe. No fim, ele decide que é uma completa perda de tempo pensar no grupo do herói, e que deve se concentrar no que veio fazer ali. De volta ao 92, Oliver, o líder do grupo, anima sua equipe, afirmando que eles não deveriam ter problemas para limpar aquelas masmorras, mas que ainda assim precisavam manter a guarda alta. Ele então se vira para a mais nova integrante do grupo, Philly, uma encantadora de cabelo verde. O tanque pede que ela mostre do que é capaz, enquanto o mago idiota comenta que Philly não é uma inútil faz-tudo como Orhun, então eles não deveriam ter nenhum problema. Oliver então olha para Luna, que ainda não disse uma palavra, em silenciosa rebeldia, já que nunca quis que Orhun fosse embora. Oliver, porém, acredita que depois dessa incursão na masmorra, até Luna terá que concordar que a decisão deles foi correta e que Orhun era o problema. Acontece que Luna nem sequer fazia parte do plano que Oliver e os outros tramaram para expulsar Orhun do grupo. Ela só ficou sabendo disso na noite em que Oliver estava parabenizando Philly por ter entrado no grupo e organizou uma festa de boas-vindas em sua homenagem. Anne e Derek zombaram de Orhun, dizendo que agora, com uma verdadeira encantadora em vez de um faz-tudo inútil, eles completariam a masmorra e chegariam ao 100º andar em pouco tempo. Anne ainda contou a Philly que, aparentemente, eles tinham uma tonelada de dinheiro, mas que Orhun era tão cuidadoso com os gastos que nunca exagerava em nada para as necessidades pessoais do grupo. Philly fica um pouco desconfortável e pergunta se os fundos do grupo não deveriam ser usados apenas para coisas relacionadas à equipe e não para uso pessoal. Mas Anne descarta a preocupação, dizendo que eles tinham dinheiro de sobra e que de nada adianta ter dinheiro se você nem sabe como gastá-lo. Oliver intervém no meio da conversa e diz que eles já deveriam ter encerrado os assuntos relacionados a Orhun e seguir em frente, pois ele já não era mais relevante para eles naquele ponto. No momento em que erguem seus copos em homenagem à entrada de Philly no grupo, Luna entra na sala, ofegante, e diz a Oliver que precisa falar com ele. De repente, ela percebe Philly, que ela nem conhece naquele momento, e pergunta a Oliver se podem conversar em particular. Oliver responde que podem e devem conversar ali mesmo, na frente de todos. Sem escolha, Luna conta que acabou de ouvir que Orhun vai participar de uma raid com os Coelhos Prateados da Noite, e pergunta como isso sequer é possível. Derek e Anne ficam confusos, e Anne pergunta como ele conseguiu entrar nos Coelhos Prateados da Noite em apenas 3 dias, mesmo depois de terem dito o quão fraco ele era. Derek afirma que ele deve ainda estar exibindo seu distintivo de Rank S, que ele deve ao grupo, e que foi assim que conseguiu o trabalho. Luna, confusa, pergunta do que diabos eles estão falando, quando Oliver manda que ela se acalme e escute. Antes que ele pudesse continuar, porém, Anne se intromete na conversa, e diz a Luna que o faz-tudo inútil Orhun deixou o grupo 3 dias atrás. A notícia de que Orhun deixou o grupo a deixa atônita, e ela se pergunta em voz alta se Orhun finalmente desistiu deles. Mas Derek, o idiota gigante, abre a boca grande demais e diz que foi o contrário. Orhun não deixou o grupo. Eles é que o expulsaram à força, por ele ser um perdedor. Luna fica em choque e se vira para Oliver, perguntando se aquilo era verdade. Oliver responde calmamente que eles estão dizendo a verdade e tenta apresentá-la a Philly, a nova integrante. Luna o corta imediatamente, dizendo que deixou claro que se oporia a qualquer um que tomasse o lugar de Orhun, o que irrita o Tanque Zero, que grita para ela calar a boca, já que a nova integrante estava tentando cumprimentá-la. Oliver, porém, acalma Derek e tenta raciocinar com Luna, afirmando que Orhun não era mais bom o suficiente para o grupo e que apenas os estaria atrasando a partir de agora. Luna diz que não concorda com nada disso, pois Orhun é o núcleo do grupo, e a principal razão de eles terem chegado tão longe até ali, afirmando que não há como avançarem ainda mais sem ele. Então o desgraçado comenta que ela é a única que acha que Orhun tinha algo de especial, e que de qualquer forma, nada mais podia ser feito, pois a decisão já havia sido tomada, e Orhun foi expulso do grupo. Oliver diz a Luna que eles precisam discutir os planos imediatos e afirma que, como seria a primeira vez que todos trabalhariam ao lado de Philly, eles começariam pelo 92º andar e depois avançariam lentamente até o 94º. Luna, no entanto, rejeita o plano de imediato, dizendo que não tem desejo de morrer como os outros parecem ter. Derek ri disso, perguntando como diabos eles poderiam ter um desejo de morte se estavam começando pelo 92, quando já tinham conseguido chegar a 94 antes. Luna responde que, mesmo que Philly seja uma encantadora altamente habilidosa, eles deveriam começar trabalhando nos andares mais baixos e só depois, talvez, avançar para os mais altos. Derek, mais uma vez com aquela cabeça dura, afirma que eles já limparam o andar 94, então por que deveriam começar mais embaixo? Luna rebate dizendo que eles só podem estar loucos para pensar assim, já que o andar 92 abriga o Dragão Negro, e da última vez que lutaram contra ele, mal conseguiram passar vivos.
Annie ri e responde que isso foi na época em que eles tinham um encantador fraco pra caramba no grupo, e que enfrentar o dragão desta vez deveria ser moleza. Oliver afirma que eles só vão verificar o quão bem estão trabalhando juntos e nada além disso, então não precisam necessariamente lutar contra o dragão negro. Luna tenta argumentar, dizendo que mesmo assim deveriam começar bem mais embaixo. Mas Oliver a interrompe, dizendo que a decisão já foi tomada e não pode mais ser mudada. De volta à realidade, o grupo do herói fica cara a cara com o mamute que da última vez foi derrotado com facilidade, mas agora parece estar dando bastante trabalho. Oliver avança contra o mamute e tenta golpeá-lo com a espada, mas a criatura consegue bloquear o ataque, empurrando Oliver de volta para trás da cobertura, enquanto Derek se prepara para possíveis contra-ataques. Assim que fica atrás da cobertura, o buff de Oliver se desfaz, e ele percebe que toda vez que os buffs acabam, seu corpo parece ficar pesado, como se estivesse carregando um enorme peso. Ele se vira e pergunta a Philly por que os buffs estão acabando tão rápido. Philly responde que ainda não conseguiu entender completamente como todos lutam juntos, então isso deve melhorar com o tempo. Isso surpreende um pouco o Oliver, que se lembra de como Orhun conseguiu entender tudo sobre eles nas primeiras horas do primeiro dia juntos na masmorra. De repente, o mamute dispara uma rajada de energia na direção de Derek, que tenta bloquear, mas acaba escorregando, e o feixe é desviado para Annie, que grita com Derek por ele ser um idiota. Até o próprio Derek se pergunta por que seus bloqueios não estão sendo tão eficazes, já que aquele ataque deveria ter sido fácil de defender. Annie decide entrar na luta e dispara suas rajadas de fogo contra o monstro, mas elas mal fazem cócegas no mamute, o que deixa Oliver confuso. Ele grita para Annie levar a luta a sério, mas ela responde que está fazendo exatamente o que sempre faz, só que por algum motivo, seus ataques parecem muito mais fracos. Oliver manda Philly aumentar novamente o dano mágico de Annie, e ela faz o que foi pedido. Mas mesmo assim, quando Annie usa sua rajada de fogo contra o mamute, o ataque não deixa nenhum arranhão. Em retaliação, o mamute dispara outra rajada de energia e quase acerta Annie, que mal consegue se esconder atrás de uma rocha. Oliver fica atônito, pois a magia de Philly deveria ser muito mais forte que a de Orhun. Mesmo assim, eles estão sendo espancados por um monstro com o qual não tiveram nenhuma dificuldade da última vez que lutaram. Outra rajada de energia em sua direção o traz de volta à realidade. Ele mal consegue desviar, enquanto o próximo feixe é bloqueado por Derek. Oliver manda Annie flanquear o monstro, mas ela não tem sucesso, pois a criatura consegue detê-la e atacar, forçando-a a recuar correndo. Oliver se vira imediatamente para Philly e diz para ela ficar de olho nos ataques do monstro e avisá-los. Philly responde que é impossível fazer isso enquanto executa todas as outras funções, mas Oliver afirma que é trabalho de um encantador observar o fluxo da batalha. Annie intervém, dizendo que Philly é completamente inútil e que eles nunca deveriam tê-la aceitado no grupo. Oliver percebe então que nenhum deles parece tão forte quanto costumava ser, e que ele sequer consegue extrair todo o poder de sua espada. Em teoria, a magia de Philly deveria dar a eles um aumento massivo de poder. Então, o que exatamente está dando errado? Antes que consigam decidir o que fazer em seguida, o dragão negro emerge das profundezas da masmorra e começa a voar em direção a eles. Luna começa a suar de medo e grita que eles precisam sair dali o mais rápido possível. O dragão desce até o chão, esmagando o mamute sob seu corpo sem nenhuma dificuldade. Oliver fica chocado e se pergunta por que diabos o dragão negro está saindo de seu território, já que isso não deveria acontecer. Mesmo assim, ele se recusa a fugir, dizendo que eles já o derrotaram uma vez e farão isso novamente. Derek se posiciona imediatamente para bloquear a bola de fogo do dragão, mas para sua surpresa, ele está longe de ser tão forte quanto antes e é lançado para trás pelo ataque. Annie tenta usar sua magia de fogo, mas mesmo se escondendo atrás de uma rocha, acaba sendo atingida e desmaia. Luna diz imediatamente a Oliver que eles precisam escapar, mas Oliver apenas manda Philly bufá-lo e então carrega seu ataque especial contra a bola de fogo do dragão, atacando ao mesmo tempo. Ele mal consegue se manter de pé e é arremessado para trás pela onda de choque. Ele cai de joelhos, confuso e atordoado, sem saber o que fazer. Luna rapidamente o segura e diz que eles precisam usar um cristal de teleporte de emergência, ou morrerão ali. Philly avisa que o teleporte de emergência, no entanto, os enviará diretamente para uma sala de chefe de rank inferior, onde terão que lutar novamente. Mas Luna afirma que eles não têm outra opção. Oliver concorda, reúne o resto do grupo e abre o portal para escapar. Porém, antes que consigam atravessá-lo, o dragão mergulha em um ataque, empurrando-os para trás, e para o horror absoluto de todos, entra no portal antes de desaparecer. No começo, Derek acha que isso talvez tenha sido o melhor,
Mas Luna diz que aquilo foi a pior coisa que poderia ter acontecido, pois agora algum grupo de aventureiros de baixo nível vai morrer nas mãos do dragão. Ela afirma que eles precisam voltar imediatamente à guilda e forçar o teleporte de qualquer pessoa que ainda esteja na masmorra. Oliver concorda, e eles começam a correr para fora. É então que Luna conta a eles que a razão de todos se sentirem tão fracos era porque Orhun havia desenvolvido feitiços originais que aumentavam a força de qualquer ataque mágico dele em 50 vezes. Philly fica chocada, pois até Selma só conseguia um aumento de 10 vezes, mas Luna diz que é verdade e que era por isso que eles se sentiam tão fortes. Na realidade, eles só são fortes quando estão com Orhun. Sem ele, não passam de um grupo medíocre de aventureiros. Oliver, no entanto, se recusa a acreditar nisso e jura matar o dragão sem Orhun, enquanto todos correm em direção à guilda, torcendo para que o dragão ainda não tenha tirado nenhuma vida. De volta ao andar 50, Orhun diz ao seu grupo que assim que alcançarem o andar 51, o objetivo deles estará concluído, e eles retornarão pelo dia com a ajuda do cristal de teletransporte. Todos os membros do grupo assentem em concordância, mas Orhun sente um mau pressentimento no estômago. Ele olha ao redor, mas não encontra nada fora do lugar. Então ergue o olhar para o céu escuro, com nuvens cobrindo completamente o sol, e se pergunta por que está sentindo isso. Tudo parece estar indo bem naquele momento. Em breve, eles enfrentarão o chefe do andar, o que não deveria ser grande coisa para nenhum dos guias. Depois disso, poderiam encerrar o dia e voltar para casa com a missão concluída com sucesso. Então por que ele sente esse aviso estranho? Como se algo tivesse dado terrivelmente errado e eles precisassem sair dali agora? A voz de Carol interrompe seus pensamentos quando ela pergunta: que tipo de monstros eles podem esperar enfrentar dessa vez? Orhun percebe o brilho de empolgação nos olhos dela e responde que ela deveria ser uma tanque, cujo principal trabalho é proteger os outros companheiros. Ela não pode simplesmente sair correndo contra os inimigos esperando derrotar todos sozinha. Carol, porém, não parece concordar e rebate que, se ela conseguir lidar com todos os inimigos por conta própria, então tecnicamente estará facilitando o trabalho dos companheiros, que não correrão perigo algum. Além disso, ela acredita que o trabalho de um tanque é ficar na linha de frente, e é exatamente isso que ela faz todas as vezes. Logo em seguida, começa a pedir ainda mais conselhos sobre como lutar melhor. Orhun solta um suspiro cansado e diz que ela deveria começar a aprender a trabalhar em equipe, em vez de tentar fazer tudo sozinha. Quanto mais cedo ela aprender isso, melhor será para o futuro, quando a única forma de avançar será confiar nos companheiros. Carol não gosta nem um pouco dessa ideia e acha isso entediante. Mas Logan manda ela prestar atenção e ser grata por receber conselhos tão bons. Ele afirma que até o grande aventureiro Albert dizia que trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Orhun então volta sua atenção para o loirinho e pergunta se ele está falando do Albert do clã dos coelhos do céu noturno. Logan fica animado ao saber que alguém mais lê, em vez de agir como um bárbaro dentro da dungeon o tempo todo. Orhun comenta que provavelmente todo mundo conhece o grande Albert, já que ele foi o membro mais forte e incontestável dos coelhos do céu noturno, e acredita-se que ele morreu lutando contra o dragão negro no andar 92 no ano passado. Logan afirma que, mesmo em sua morte, Albert se tornou uma lenda que sempre será lembrada. Carol, no entanto, fica um pouco abatida e diz em voz baixa que Albert morreu tentando proteger um de seus companheiros, mesmo sendo essa a função do tanque. O humor dela se fecha ainda mais quando continua, dizendo que ele sabia que sua morte faria os sorrisos desaparecerem de sua família, mas mesmo assim, não se importou. Por isso, ela acredita que a melhor forma de ser uma defensora é manter a pessoa que você está protegendo o mais longe possível de você. Ela conclui dizendo que, se lutar sozinha na linha de frente enquanto o time fica atrás, eles não estarão em perigo e ainda poderão fugir caso as coisas deem errado. Orhun percebe a dor no rosto de Carol e decide que isso está além de sua competência. Como alguém de fora, provavelmente não deveria se intrometer mais. Então decide aliviar o clima e diz a Carol que estará contando com ela hoje para lidar com os inimigos. Imediatamente, o rosto dela se ilumina como antes e ela responde animada para deixar tudo com ela. Sofia, a carente por atenção, decide na mesma hora trazer todos os olhares de volta para si. Fazendo pose de pick me, pergunta a Orhun no que ela está falhando e como pode melhorar como companheira de equipe e como maga. Ao ouvir isso, Logan também entra na conversa, dizendo que ele também quer saber como pode se tornar melhor. Orhun pede para todos se acalmarem e segue adiante para o andar 36, onde os novatos começam a se aquecer. Selma chama Orhun, dizendo que aquele será o último dia deles e o mais desafiador até agora. Por isso, precisam garantir que nada dê errado e concluir a expedição com sucesso. Em seguida, ela se vira para o grupo de Orhun e comenta que as crianças parecem ter criado uma grande simpatia por ele. Orhun admite honestamente que, depois da matéria no jornal, achou que tinha perdido todo o respeito que eles poderiam ter por ele em um instante.
mas acabou se enganando. Essas crianças são muito mais espertas e independentes do que aparentam. Selma concorda, dizendo que esse grupo pode ser complicado às vezes, mas tem um futuro brilhante pela frente. Ela então comenta que a morte de Albert foi um golpe enorme para o clã, já que ele era a estrela deles, e que após isso, o clã começou a ficar para trás rapidamente. Foi quando o antigo clã de Orhun, o grupo do herói, assumiu a liderança. Orhun diz que o Dragão Negro também foi extremamente difícil para eles, e que poderiam muito facilmente ter perdido alguém naquela luta, o que teria quebrado completamente o grupo. Selma afirma que o vazio deixado por Albert ainda permanece aberto e que eles nunca conseguiram preenchê-lo. Por fim, pergunta diretamente a Orhun se ele gostaria de se juntar ao grupo deles. Orhun responde que se sente honrado, mas diz que um grupo não precisa de 2 encantadores, especialmente se um deles for o melhor feiticeiro do continente. Selma cora, mas esclarece que não quis dizer como encantador, e sim como espadachim. Isso o pega de surpresa, mas Selma diz que irá observá-lo hoje para ver que tipo de habilidades ele possui como espadachim. Logo em seguida, todos se separam em seus próprios grupos, e Orhun fica sozinho com os 3 novatos que ele deve supervisionar. Carol pergunta por que eles estão se separando tanto, já que não gosta da ideia de se perder no labirinto dessas cavernas. Orhun ri e diz que isso é um bom exercício, pois muitas vezes um grupo precisa se dividir para verificar vários caminhos ao mesmo tempo e encontrar aquele que leva à sala do chefe. É por isso que clãs com muitos membros, como os Coelhos do Céu Noturno, sempre têm vantagem, já que conseguem verificar todo o sistema de cavernas muito rapidamente. Logan comenta que Orhun já foi ao andar mais profundo que alguém jamais alcançou, então eles não deveriam enfrentar problemas ali. Enquanto isso, Selma e Carol o cercam, perguntando como são as dungeons nos andares mais profundos e que tipos de monstros aparecem por lá. Orhun responde que os andares profundos começam por volta do andar 72, onde o ecossistema muda completamente, transformando-se em uma montanha nevada e escarpada, com nevascas e tempestades de neve frequentes, além de lagartos de gelo que espreitam na escuridão esperando você adormecer. Com isso, Orhun pede que eles se concentrem na tarefa atual, pois não quer deixá-los assustados agora. Eles avançam mais fundo na dungeon. A caverna inteira parece vazia, o que torna tudo estranhamente inquietante, e Logan comenta que ainda não viram um único monstro naquele andar. Ele se vira para Orhun e pergunta se o andar 40 costuma ser assim. Orhun balança a cabeça, enquanto o nó em seu estômago se aperta, questionando se seu mau pressentimento estava certo e se realmente há algo muito errado com a dungeon naquele dia. Carol começa a reclamar, dizendo que já quer lutar contra alguns monstros, quando de trás de uma das rochas surge um goblin azul. Carol fica radiante por finalmente ver um inimigo e corre imediatamente em sua direção, sem pensar 2 vezes. Orhun tenta detê-la, mas já era tarde demais, então ele usa rapidamente um debuff de redução de agilidade, diminuindo a velocidade do Goblin, o que permite que Carol o mate com um único ataque rápido. Ela começa a comemorar, mas Orhun a repreende, dizendo para não avançar contra os inimigos sem pensar. Ele explica que os Goblins azuis são muito rápidos e fortes, e que ela poderia ter se colocado em perigo, forçando Logan e Sofia a saírem de posição, e colocando-os em risco também. Carol reconhece seu erro, o que ameniza um pouco a situação. Orhun decide então ensiná-la um estilo de defesa ativa, e explica que ela deve se concentrar nos movimentos do inimigo e atacar no momento certo, que é justamente antes de ele lançar seu próprio ataque. Isso impediria o ataque de acontecer e daria uma vantagem enorme ao restante do grupo. Carol ouve tudo com admiração, mas logo Logan a empurra de lado e pede orientações também. Nesse momento, Orhun manda todos se virarem, pois 2 monstros-lobo correm em direção a eles por trás. Antes que consigam chegar perto, uma armadilha mágica é ativada e perfura os corpos das criaturas com espinhos. Orhun diz a Logan que ele deveria começar pelos feitiços de armadilha, pois assim o time pode focar nos inimigos à frente, sem se preocupar com ataques vindos de trás. Logan absorve cada palavra com entusiasmo, pensando consigo mesmo, que quer se tornar um mago exatamente como Orhun em todos os sentidos. Em seguida, Orhun se volta para Sofia e diz que ela deveria começar a aprender a usar 2 feitiços mágicos ao mesmo tempo. Ela responde que isso parece complicado, mas Orhun garante que não é tão difícil quanto parece e que, com um pouco de prática, qualquer um consegue fazer isso. Ele afirma que conjuradores de nível avançado conseguem até usar uma dúzia de feitiços simultaneamente. Sofia fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que não pode simplesmente aprender versões mais fortes das magias que já usa.
Orhun explica que magias mais poderosas exigem tempo de preparo, criando períodos de inatividade nos quais o conjurador fica completamente vulnerável. Se ela aprender a usar múltiplos feitiços, poderá preparar um segundo feitiço antecipadamente enquanto o primeiro está prestes a ser disparado. Assim, o tempo de inatividade seria praticamente zero e ela não ficaria vulnerável durante o combate. Com isso, eles finalmente chegam à sala do chefe, onde os guias se reúnem e pedem aos novatos que fiquem para trás e observem enquanto eles lidam com o inimigo. Orhun entra na sala do chefe com os outros e pede que foquem nos ataques, pois ele tentará apoiá-los ao máximo. A luta começa e Orhun parte imediatamente para a fira ofensiva, aproveitando o momento perfeito para atacar e cortar as pernas do monstro exatamente quando ele estava prestes a atacar, fazendo-o cambalear para trás. Antes que a criatura pudesse recuar e recuperar o equilíbrio, Orhun já havia colocado uma armadilha atrás dela, criando uma parede que impede o chefe de desviar. Selma usa imediatamente magia de multicasting, criando 5 círculos mágicos de uma só vez e atacando, enquanto o tanque bloqueia e o outro espadachim encerra a luta com um único golpe de espada. Os novatos observam tudo boquiabertos, pois a luta termina em um instante. Logan não consegue acreditar na precisão com que esses rankers lutam. Não há um único movimento desperdiçado. Tudo é perfeito. Assim, a expedição continua, limpando um andar após o outro, até finalmente chegarem à sala do chefe do andar 50. O chefe se revela um caranguejo gigante com uma carapaça praticamente indestrutível. Selma diz a Orhun que ele é o mais forte entre eles e que se conseguir cortar a garra gigante do caranguejo, o resto do grupo dará conta do inimigo e todos poderão voltar para casa para um grande banquete. Orhun sorri, saca sua espada e avança confiante em direção ao monstro, enquanto o tanque o alerta para ter cuidado, já que a carapaça do caranguejo é extremamente dura e difícil de atravessar. Orhun, porém, não parece se importar. Ele salta no ar e golpeia a espada contra a articulação do caranguejo, cortando sem esforço sua garra gigante, eliminando a única ameaça com a qual precisavam ter cuidado. Com isso resolvido, Selma e os outros lidam facilmente com o monstro, e todos aplaudem enquanto a expedição finalmente chega ao fim e eles se preparam para voltar. A comemoração, no entanto, é interrompida quando Orhun sente uma imensa sensação de pavor e, de repente, a própria realidade se rompe. De dentro da fenda, o dragão negro emerge, voando diretamente em direção a eles. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal e comentar a palavra dragão.